Olá, meus futuros servidores públicos, amém, né? No primeiro bloco, nós fizemos uma dica, né, para você sobre direito civil. Para quem não me conhece, vou me apresentar novamente. Mariana Carvalhais, nós vamos aí lecionar sobre a disciplina de direito civil, né? Uma disciplina igual passei, né? Não é uma disciplina fácil. É uma disciplina que a gente tem pouco contato, né? Principalmente quem está aí na carreira militar, na carreira policial. É uma disciplina que realmente a gente vê pouco mesmo. Na faculdade a gente vê até bastante, né? Quem, né, fez a faculdade de Direito, a gente vê até bastante essa disciplina. Mas depois, né, a gente vai, né, se identificando com outras disciplinas e aí nós vamos deixando o direito civil para trás. Eu também gosto muito da área policial, né? E realmente gosto também de direito civil, mas entendo também que vocês se identificam, muitos de vocês se identificam melhor com o direito penal, né? Com uma legislação extravagante, por exemplo. Mas a área policial é bem bacana e para conquistar a área policial tem que saber direito civil. Então vamos lá. No primeiro bloco, igual eu disse para vocês, eu trouxe dicas, né, para vocês sobre direito civil, sobre a parte de pessoa natural. Tem um erro ali, tá? Título. Ah, é porque vocês não estão vendo o slide, ainda não. Deixa eu colocar aqui. Tem um errinho aí, ó. Da pessoal, né? Não, é da pessoa, tá? Vou consertar aqui depois e mandar e deixar disponível para vocês certinho. Da pessoa. Então tá, então vamos lá. Agora esse bloco nós vamos para resolução de questões. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer a questão, vou ler com vocês e aí nós vamos tirando ali item por item, né? De deixar a alternativa correta ou a alternativa certa ou errada, e isso é um método da gente ir revisando ali as questões, tá? E revisando a matéria. Então vamos lá. Primeira questão. Tendo em vista que a emancipação é importante instrumento de direito civil que antecipa a maioridade, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá, então nós vamos analisar aqui uma por uma, beleza? A emancipação voluntária, primeira coisa, o que é a emancipação? Emancipação é a ausência desculpa. Emancipação é quando nós conseguimos, é uma regra, é uma exceção da regra geral. Emancipação, uma exceção da regra geral. Regra geral é o quê? A capacidade civil plena, que é quando você adquire a capacidade de direito e, juntamente, a capacidade de exercício. Geralmente ocorre após os 18 anos, quando a pessoa faz os 18 anos. A emancipação, você vai ter essa capacidade civil plena antes dos 18. Então, é uma exceção. Então, vamos lá. Emancipação voluntária dá-se pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. E aí foi isso aí que eu pedi para vocês marcarem lá, ó, instrumento público, independentemente de homologação judicial. Porque aqui nós estamos falando de uma emancipação voluntária. Quais são as três espécies de emancipação? Voluntária, legal e judicial, as três espécies. Então, essa questão aqui está certinha, tá? Correta. A emancipação legal, vamos lá. Emancipação legal são mais hipóteses. Dar-se-á pelo casamento, tá certo? Pelo exercício de emprego público, essa palavrinha aqui é importante, tá certo? Pela colação de grau em curso de ensino superior, tá certo? Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completo tem economia própria. Certinho também essa aqui. A emancipação judicial dar-se-á somente em casos de conflito entre os pais, quando da implementação por eles da emancipação voluntária. Então, vamos lá.
nós vimos sobre a emancipação judicial. Aqui deu uma hipótese, uma situação que pode acontecer a emancipação judicial, mas não é somente nesses casos, tá? O Código Civil, ele não fala que a emancipação judicial que a emancipação judicial vai acontecer somente em conflito, em caso de conflito? Não, lá não fala isso, tá? Nós temos lá, se vocês quiserem fazer a leitura do artigo aí, pausa o vídeo rapidinho e vai lá e lê o artigo, tá? Então, a emancipação judicial, ela não acontece somente, o erro aí, deixa eu até colocar uma outra cor de caneta aqui. Peraí. O erro é essa palavrinha aqui, ó, somente. Aqui, ó. Esse aqui é o erro, tá joia? Em caso de conflito entre os pais, quando da implementação por eles da emancipação voluntária. Então tá, então vamos lá. O emancipado pode casar-se independentemente de autorização dos pais e pode obter CNH antes do atingimento dos 18 anos. Essa eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pensa aí, ver o que vocês acham dessa questão. Enquanto isso, eu vou trocando aqui. E aí? Peraí, deixa eu marcar essa aqui, ó. Essa aqui tá errada. Tô tomando um couro aqui, viu, gente? Mas vai dar certo. Tá dando. O emancipado aí pode casar e adquirir CNH antes dos 18 anos? Pensa aí rapidinho. Não, não pode. Já respondi, já dei tempo pra vocês pensar. Não pode. Onde está o erro? Aqui, ó, CNH. Aqui, ó, por quê? Porque a emancipação, ela causa efeito, a emancipação, ela causa efeito somente na seara civil, somente daquelas situações que são reguladas pelo Código Civil e outras leis ali, mas voltadas para a área civil, beleza? A CNH aí já está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, lá fala dos 18 anos. Mesma coisa aí nós temos também o Código Penal, por quê? Porque a pessoa que tem habilitação, ela pode praticar um crime de trânsito, entendeu? Então, para ela ser punida, ela tem que ser maior de 18 anos. Então, vamos lá. A emancipação, os efeitos dela são restringidos, tá? São restritos. Por quê? O que restringe aí os efeitos da emancipação? Código Civil. A emancipação causa efeito somente na área civil. Quanto às outras áreas, não existe emancipação. Maioridade é maioridade, menoridade, menoridade, beleza? Vamos lá, então. Então, essa aqui também está errada. Então, de acordo com o direito civil, em especial o nosso Código Civil, está correto que se afirma em letra B, apenas 1 e 2. Passamos aí porque que a terceira está errada, a terceira e a quarta, mas apenas 1 e 2 estão corretas aí. Beleza? Podemos passar aí para outra questão, a próxima questão. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Pago. Felipe, brasileiro nato, casado, estudante, 16 anos de idade, é uma pessoa. Renata, brasileira nata, solteira, servidora pública efetiva, 17 anos de idade. E Walter, brasileiro naturalizado, viúvo, aposentado, 83 anos de idade, resolveram constituir uma associação. Entre os três, a capacidade para exercer pessoalmente os atos da vida civil encontra-se em, vamos lá, capacidade. Nós temos dois tipos de capacidade: capacidade de direito e capacidade de exercício. Capacidade civil plena, junto aos dois, uma capacidade mais a outra, resulta na capacidade civil plena. Regra geral, todos nós temos a capacidade civil plena após os 18 anos. Tem exceção? Temos exceções, tanto para menos quanto para mais.
Para menos, você atinge a capacidade civil plena antes dos 18, emancipação. Para mais, você não atinge a capacidade civil plena com os 18, incapacidade. Beleza? Resumão aí. Então vamos lá. Entre esses três casos aí, a capacidade para exercer pessoalmente os atos da vida civil encontra-se em. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Qual alternativa vocês acham que é? Pensam aí. Então, pessoal, aqui todos os três têm a capacidade civil plena. Todos os três são capazes para exercer pessoalmente os atos. Não precisa da interferência de terceiros. Por quê? O Felipe, ele é casado. Então, ele já, por mais que ele tenha 16 anos completo, ele é casado. Então, ele não atingiu a maioridade, mas ele tem aí ele constituiu o casamento, tá? Que é uma espécie de emancipação. Renata, brasileira nata, solteira, beleza, ela tem 17 anos, não tem 18 ainda, mas ela é servidora pública efetiva. Hipótese de emancipação legal, igual casamento. O Walter, brasileiro, naturalizado, a questão aí de ser naturalizado, para a questão da emancipação, foi só uma informação a mais aí na questão. Viúvo também não. Aposentado, 83 anos. Esse aí nós não precisamos nem discutir, já é maior de 18 anos, a não ser que venha aí uma espécie de incapacidade, mas a questão não trouxe nada pra gente. Beleza? Então vamos lá, alternativa correta é. E aí agora nós vamos para a nossa terceira questão. Identifique quais das alternativas a seguir são verdadeiras e marque a alternativa correta. Beleza? Então vamos lá. 1. Os maiores de 16 e menores de 18 são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de o exercer. E aí, o que vocês acham aí? Está correta. Correta. 16 a 18, incapacidade relativa. Qual que é a única espécie de de incapacidade absoluta que eu mostrei para vocês? Menor de 16 anos. Menor de 16 anos, incapacidade absoluta. Então, vamos lá. Os ébrios habituais e viciados em tóxicos são absolutamente incapazes. Errado, né? Acabei de falar dessa resposta aqui. A única hipótese aí é absolutamente incapaz, menor de 16 anos. O exercício de emprego público efetivo faz cessar a incapacidade para os menores. E aí, o que vocês acham aí dessa questão aí? Certo, beleza. Emprego público efetivo faz cessar a incapacidade para os menores. Aqui nós temos uma situação de emancipação. Nossa, que letra. Deu para entender. Emancipação. O ingresso em curso de ensino superior em instituição pública faz cessar a incapacidade para os menores. E aí? O que vocês acham dessa questão aí? Tá correta? Não tá? Pensa aí um pouquinho. Não está correta. Olham lá no Código Civil de vocês, onde eu pedi para vocês marcarem. Não é ingresso. Não é ingresso, é colação. Então, essa aqui tá errada. Então, nós temos aí A1 e A3. Vamos ler qual letra daí aí A1 e A3. 1 e 3 é a letra D, isto. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Então, aqui, essa aqui. Vamos lá, passar para a nossa quarta questão. À luz do disposto no Código Civil, assinale a opção correta acerca da capacidade civil. Alternativas. A legislação civil permite ao menor de idade emancipar-se, caso ele ingresse em curso superior. Já vimos que não é isso. Vimos na questão anterior.
São absolutamente incapazes? Não. Qual é a única hipótese de absolutamente incapaz? Menor de 16 anos. Correto? Os pais podendo voluntariamente emancipar o filho que tenha 16, os pais podem voluntariamente emancipar filho que tenha 16 anos de idade incompleto. Também não, vimos lá o quê? 16 anos completos. O pródigo, os pródigos são considerados relativamente incapazes. Questão letra de lei. Letra de lei, letra de lei. Aquele que por causa permanente não consegue exprimir sua vontade, não é absolutamente, é relativamente. Questão tranquila essa aí, galera. Marquem essas palavrinhas aí, marquem essas palavrinhas que trazem, igual nós já vimos duas questões que falam sobre ingressar em curso superior. Lá no Código Civil tá lá, colação de grau, colação do curso superior, beleza? E aí foi só mesmo confundir vocês aí, questão de absolutamente e relativamente. Absolutamente, qual a única hipótese? Menor de 16 anos. Próxima questão. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática de atos civis serão considerados à luz da legislação. Nossa, essa questão é ótima. Por que essa questão é ótima? Porque trata sobre a alteração que nós tivemos no Código Civil. Sobre isso aí, sobre deficiente mental e enfermidade. Eu não vou entrar nesse assunto específico, porque não está mais no Código Civil. Então, para que eu vou ir confundir a cabeça de vocês? Se não tá lá, não tá lá. Beleza? Se vocês quiserem ler alguma coisa sobre depois, olha aí sobre o estatuto específico, né? Porque essa situação não trata sobre o Código Civil. Se for cair na prova de vocês, claro que vale a pena ser lido o estatuto, tá? Se não for, né, vocês que estão, né, estudando especificamente para algum cargo, que traz essa questão do direito civil, o que fala hoje sobre enfermidade e deficiência? O que isso está relacionado à incapacidade? Teve uma alteração no Código Civil e hoje a pessoa que tem alguma enfermidade ou deficiência mental, ela é considerada plenamente capaz. Isso vai gerar consequências no estatuto, no Código Civil. O Código Civil trata essas pessoas como plenamente capazes. Então, eu já dei a resposta para vocês, que é a alternativa letra D. É o único que fala aí que é plena, porque aí a questão tá querendo saber o que essas pessoas são, né? Então essas pessoas são capazes, ainda que pessoalmente possam não exercer todos os seus direitos. E aí essa questão é tratada em um estatuto próprio, não é mais tratado no Código Civil. Combinado? Questão tranquila. Eu trouxe essa questão para vocês. Por quê? Porque isso pode ser uma pegadinha. Porque isso já foi tratado nesse artigo sobre incapacidade do Código Civil. Mas hoje não é mais. Por quê? Porque a legislação brasileira considerou que essas pessoas com enfermidade ou deficiência mental, elas são capazes. Tá joia? Então vamos lá. Próxima questão. Questão número 6. De acordo com o que estabelece o Código Civil brasileiro, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Só voltando na questão anterior lá, na questão 5, eu estava procurando aqui para vocês qual a lei que fala. A lei que fala sobre isso aí é a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá joia? Então, vamos voltar aí para nossa questão. São incapazes relativamente. A questão quer os incapazes relativamente, tá? Os maiores de 16 anos e menores de 18. E aí, eles são ou não são incapazes relativamente? São. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os que por deficiência mental tenham... Não existe isso aqui mais. Vimos na questão anterior.
aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, bem como os pródigos. Beleza, certinho, questão fácil, questão suco. Tranquilo essa questão para vocês aí que já tá com esses artigos iniciais aí do Código Civil decoradíssimos. Artigo 7º. Um pouquinho grandinho, hein? Mas vai dar certo. Vamos lá. A incapacidade relativa, também conhecida como capacidade restrita, é um conceito presente no direito civil, que se refere à restrição da capacidade jurídica de certas pessoas para a prática de determinados atos ou a maneira como eles podem exercê-la. Ótimo, ótimo conceito esse aí. Assinale qual das alternativas a seguir descreve corretamente um dos grupos de pessoas que são consideradas incapazes de acordo com o mencionado artigo. Incapazes. E aí eu quero o que aqui? Qual incapacidade que eu quero? A incapacidade relativa, aqui, ó. Já começou falando aqui, ó. Alternativas. Pessoas que têm completado 18 anos. Não. Pessoas que têm histórico de uso ocasional. Não, nada a ver. Pessoas que estejam temporariamente impossibilitadas de manifestar sua vontade. Pode ser que seja essa. Vamos ver a próxima. Pessoa que se enquadre em qualquer situação que envolva. Não, é essa aqui mesmo. Questão tranquilinha aí também. Tem um inciso próprio falando desse aqui lá no Código Civil, tá? Antes de passar para a próxima questão, eu quero trazer aqui um detalhezinho para você. Só lembrar mesmo, recordar que eu tenho certeza que vocês já sabem disso, que eu já cansei de falar aqui hoje já. A incapacidade, ela está relacionada com qual capacidade? Vamos lá. A incapacidade, ela é a ausência de qual capacidade? Capacidade de direito ou capacidade de exercício? Galera, a incapacidade, ela está relacionada, a incapacidade é a ausência da capacidade de exercício. A capacidade de direito, todos nós temos, tá? Que é mais genérico, mais amplo. A capacidade de exercício, a gente adquire, regra geral, após os 18 anos, que é quando a gente tem a capacidade de praticar atos da vida sem a interferência de terceiros, sem a presença de terceiros. Tá? Então, a incapacidade, tanto a relativa quanto a absoluta, ela é a ausência da capacidade de exercício. Próxima questão. Belmiro é um adolescente com trissonomia no cromossomo 21, anomalia genética também conhecida como síndrome de Down. Em razão de sua condição, Belmiro apresenta atraso em seu desenvolvimento mental e intelectual. Ao completar 18 anos de idade e atingir a maioridade civil, é correto afirmar que Belmiro será considerado. Gente, isso aí é aquela mesma situação das pessoas que têm alguma deficiência, né? Alguma deficiência, alguma enfermidade mental. Vamos pegar nesse caso em específico. O Belmiro, ele tem síndrome de Down, mas ele já é maior de 18 anos. Até um tempo atrás, nós tínhamos essa previsão no nosso Código Civil de que a pessoa, né, que tinha alguma deficiência mental, alguma enfermidade mental, ela era incapaz. Mas hoje não, o nosso Código Civil não traz nada sobre incapacidade, nada mesmo sobre a questão do síndrome de Down, a questão de alguma doença, alguma enfermidade ou deficiência mental, tá joia? Então, aqui, qual alternativa aí tá correta? Letra C. Desculpa, letra B, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Nossa alternativa correta aí, letra B, plenamente capaz e poderá agir por si só nos atos da vida civil. É o que traz o nosso Código Civil hoje. 9, vamos lá. Analise as afirmativas a seguir. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, sendo certo que tal afirmação refere-se à capacidade de exercício. E aí? É a capacidade de exercício aí que traz isso aí? Eu acabei de explicar para vocês o que é a capacidade de exercício. Não é. Isso aí é a capacidade de direito. Por quê? Capacidade de direito todos nós temos, então a 1 tá errada.
A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Artigo 2º, tranquilinho isso aí, letra de lei. Por mais que é um artigo que traz muita doutrina sobre ele, muita jurisprudência, letra de lei, correto. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Correto. Então, aí nós temos que tá correta é o 2 e 3, tá? Próximo. A Alessandra, atualmente com 17 anos de idade, nasceu com deficiência mental que a impede de forma permanente de exprimir sua vontade. Aqui vamos lá. Antes de ler aí, vou trazer a situação para vocês. A Alessandra, primeiro, ela tem 17 anos. Primeira coisa, ela tem 17 anos de idade. Só por aqui, a gente poderia, assim, se não tiver nenhuma espécie de emancipação aqui, a gente pode constatar que ela é o quê? Que ela tem a incapacidade relativa. Incapacidade relativa de 16 a 18. E incapacidade absoluta menor de 18. Nasceu com deficiência mental. Beleza, isso aí para nós não faz diferença nenhuma, né? Para o nosso Código Civil. Que impede de forma permanente de exprimir a sua vontade. Não tô colocando aqui para vocês. De forma permanente de exprimir a sua vontade. E aí? Que a Alessandra vai ser? Vai ser incapaz, relativa, absoluta? Que aí vocês acham que ela vai ser? Não sei nem o que é capacidade, nem o que é incapacidade, não sei de nada que essa mulher doida aí tá falando, mas vamos lá. Nós já trouxemos para vocês conceitos de incapacidade, conceito de capacidade, por isso que no nosso primeiro bloco eu apresento para vocês esses conceitos, porque faz um pouquinho de confusão mesmo, tá? Ainda mais para quem não vê nada dessa matéria, igual eu disse, isso aqui é um bloco de dicas, tá? Nós temos o curso completo de Direito Civil, né? A Vale Concurso disponibiliza esse curso completo de direito civil para vocês. Então, o primeiro bloco eu fiz de dicas e o segundo bloco, questões, tá joia? Então, vamos lá. Qual aí que é a nossa alternativa correta? Galera, a nossa alternativa correta é a letra C. Mas eu quero que vocês saibam por que ela é incorreta, que ela é a correta. A Alessandra, ela é incapaz relativa a certos atos ou a maneira de exercer e permanecerá nessa condição mesmo após os 18 anos. Por quê? Ela vai fazer 18 anos e vai continuar incapaz relativamente? Sim, ela vai continuar incapaz relativamente. Por quê? Ela é de forma permanente, ela tem uma deficiência que a impede de forma permanente de exprimir sua vontade, tá? Então, aqui nós temos duas hipóteses de incapacidade relativa. Menor de 18 anos e a deficiência que impede de forma permanente de exprimir sua vontade. Só a deficiência não é causa de incapacidade, não é causa de incapacidade, tá? Mas mesmo após os 18 anos, ela vai continuar incapaz porque ela é impossibilitada permanentemente de exprimir sua vontade. Beleza? Pessoal, vamos lá. Eu trouxe aqui 10 questões para vocês. Fiz todas as 10 questões com vocês. Acho que, né, tentei aí tirar, detalhar cada questão para não ficar com dúvida. Eu estou à disposição de vocês. Meu Instagram pessoal, Mariana Carvalhais. Podem me chamar lá, podem me mandar mensagem. Tem também as redes sociais do Vale Concurso, que vocês já conhecem. Qualquer dúvida, pode mandar para eles também. Tá joia? Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Eu estou à disposição. Eu sei que direito civil é uma matéria um pouquinho complicada, mas eu sei também que vocês vão romper, vocês vão vencer. Até mais, fiquem com Deus, galera. Beijos.